É muito bom servir a Deus, mas quando queremos servir a Deus, nós também enfrentamos muitas dificuldades. O próprio Cristo não se eximiu das dificuldades. Jesus também sofreu com a descrença daqueles que eram os seus conterrâneos. Muitos se encantavam com os seus feitos, com as suas palavras de sabedoria, com os ensinamentos do Senhor. Muitos se encantavam com os milagres que Jesus estava realizando. No entanto, parece ser contraditório. Eles estavam escandalizados, não porque Jesus estivesse fazendo coisas feias ou coisas ruins, porque ali eles reconheciam que havia uma superioridade. Jesus morava ali naquele lugarzinho, Nazaré, um lugar muito pequeno, poucas pessoas, dizem que naquele tempo talvez de 300 a 500 pessoas apenas, e Jesus saía pelo mundo como Messias, já tinha até discípulos, ou seja, alguém que adquiriu uma visibilidade muito grande. Jesus se tornara notável, Jesus era importante, e eles estavam impressionados quando Jesus, depois de uma missão com os seus discípulos, não apenas seguidores quaisquer ou alunos. Você pode ir hoje à internet e acompanhar qualquer pregador, qualquer pessoa intelectual. Há pessoas que têm os seus próprios gurus, há pessoas que só assistem a determinados autores, determinados vídeos, mas nenhum de nós se torna um discípulo deles, porque o discípulo precisa conviver. Talvez essas pessoas que nós julgamos as mais sábias, as mais inteligentes, né, que têm uma ideologia muito próxima à nossa, se nós fôssemos conviver com essas pessoas, nós iríamos enfrentar muitas decepções, queríamos perceber que elas têm tantos e tantos defeitos. Mas com Jesus era diferente. Ele tinha discípulos, pessoas que haviam deixado tudo para seguir a Jesus, um pequeno grupo, deixar bens, propriedades, família, tudo por causa de Jesus. Então Jesus, exercia um fascínio muito grande, um encantamento muito grande sobre a vida das pessoas. E Jesus, após as suas viagens missionárias, apostólicas, retorna para o seu lugarejo, para Nazaré. Por acaso poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o escândalo, um lugarzinho tão pequeno, talvez não com boa fama, crimes, assassinatos, coisas negativas, coisas ruins. E como é que este homem é daquele lugar? Como é que ele é reconhecido agora como Filho de Deus? Pela grandiosidade do seu ensinamento e das suas obras. E assim, lá, quando Jesus ensina, eles vão fazer esse questionamento. Mas os seus familiares próximos não estão aqui, não é filho de José, o carpinteiro, de Maria, seus irmãos, né? Nós podemos traduzir, os seus parentes mais próximos não estão aqui convivendo conosco. Nós conhecemos esse garoto desde pequeno e agora ele surge, não é? Veja, depois de 30 anos aqui Jesus começa a sua vida pública, que Jesus se apresenta ao mundo. É um longo período. Ontem nós tivemos a ordenação de 4 novos sacerdotes para a nossa igreja. Um deles é o Cleito, que fez estágio por 2 vezes aqui em Buriti dos Lopes. Eu também, quando entrei no seminário, no meu tempo, entrei com 15 anos, 10 anos de expectativa, de formação, estudando. Assim Jesus passou um tempão também em oração, convivendo no seu dia a dia. Tá? É importante nós valorizarmos o cotidiano. Às vezes nós vivemos em busca de situações inóspitas, grandiosas, queremos sempre o extraordinário, mas nós nos formamos no nosso dia a dia. Como diz o Pequeno Príncipe, o tempo que nós dedicamos à nossa rosa é que faz desta rosa ser bela, ser esplendorosa, ser encantadora. É importante que nós dediquemos tempo às pessoas,
no interior da nossa casa, qual é o tempo que você está dando ao seu filho, à sua filha? O que você está fazendo com o dom maior que Deus lhe deu, colocou nas suas mãos, a geração de uma vida? O que estamos fazendo? Estamos loucos, correndo atrás de dinheiro de manhã, de tarde, de noite, sem darmos tempo às pessoas. Jesus foi um garoto como todos os outros, conviveu com seu pai, conviveu com sua mãe. Nós temos episódios lindíssimos onde Jesus acompanha Maria, né, e José, e ele vai pelas grandes peregrinações para a festa da Páscoa, vivendo a sua própria fé. É fundamental que nós também possamos dar importância ao nosso cotidiano e assim possamos formar as pessoas para Cristo, para Deus. E é este Cristo que foi formado, que passou todo o tempo, que agora está se apresentando ou anunciando a todos o reino de Deus, mas que recebe o descrédito. Jesus é descredenciado, não por ele, mas pelos outros. E quando Jesus percebe que estão olhando para ele com o olhar atravessado, é que ele vai dizer isso: um profeta só não é estimado em sua própria terra, em sua própria casa. Eu sempre recordo isso em toda homilia que eu faço nesse dia, porque quando Dom Juarez me pediu para ouvir o boletim, eu disse: não vai dar certo, porque santo de casa não obra milagres. E ele sorriu, mas de repente pode ser que dê certo, né? E aí, quando surgem dificuldades de saber, eu não desanimo, de maneira alguma, porque isso aqui é bíblico. Eu não vim aqui para ser estimado ou para ser aplaudido, não, possivelmente para ser rejeitado, mas eu vim para servir a Cristo, isso é fundamental. E aí surgem dificuldades, né? E quando alguém vai falar mal de mim, eu digo brincando: olha, se até Jesus teve direito a ter um Judas Iscariote do seu lado, por que eu não posso ter também, né? Então a gente não pode desanimar na fé. O importante é ter esta convicção interior que estamos no caminho certo, que estamos no caminho de Deus, que não servimos a nossa própria vaidade, mas estamos no mundo para amar a Jesus, para torná-lo amado, conhecido, querido por todas as pessoas. Essa é a missão de todo profeta, mas não existe profecia sem rejeição. A primeira leitura expressa já isso também. Séculos e séculos antes que Cristo fosse rejeitado, o profeta Ezequiel também foi rejeitado. Um povo de cabeça dura, um povo de coração empedrecido, um coração de pedra. Por isso depois ele vai, Ezequiel, rezar com o povo: Senhor, transformar esse povo. E o próprio Deus vai dizer: arrancarei de vós esse coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração sensível, um coração aberto para Deus, para acolher os ensinamentos de nosso Salvador. Isso é importante, que nós estejamos sempre atentos àquilo que Deus quer, mesmo se aparentemente em casa você que é pai, você que é mãe, você que está exortando, está dando um conselho, uma orientação, e aquela orientação não é bem acolhida naquele momento. O importante é que nós continuemos plantando as sementes do reino de Deus. Nós não podemos deixar de plantar e de semear o bem, porque existem oposições, porque existem pessoas que são adversas, porque há ventos contrários. Nós não podemos desistir. Como é que o povo diz? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É importante que nós sejamos sempre pessoas altivas, como diz Paulo, que nós possamos pregar oportuna e inoportunamente, mesmo que as pessoas nos rejeitem. De novo, é um conselho, é uma conversa. Vamos plantar o bem, vamos plantar o amor, vamos semear a alegria do Evangelho. Isso é vivermos a profecia nos tempos de hoje. Não vamos esperar só aplausos, não vamos só esperar que as pessoas estejam felizes com os ensinamentos que nós estamos a transmitir, porque a profecia de Cristo, o ensinamento do Evangelho, em alguns momentos sim, vai massagear o nosso ego, o nosso coração. Eu estou no caminho certo, é realmente isso que Deus quer de mim, eu estou no caminho certo. Mas há momentos em que nós também nos desviamos, nós também somos frágeis, pecadores, e quando a palavra de Deus vem para nos consertar, é difícil, né? Eu vejo muito exemplo de criancinhas que nascem, às vezes, com a perninha torta, uma mãozinha, não é? Tem que colocar ali
no gesso, tem que ajeitar, é um tempo de sofrimento. Nós precisamos ser alinhados, ter uma vida alinhada conforme os ensinamentos de Cristo. A força da palavra é uma força que nos restaura, que nos renova, mas é importante que nós nos deixamos plasmar e moldar pela graça de Deus, acolhendo aquilo que é verdade, aquilo que é sabedoria, aquilo que é santidade para as nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,